Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos mais uma vez aqui para estudar a palavra de Deus. Sejam todos muito bem-vindos a esta segunda lição, que nós hoje temos o tema de estratégias demoníacas para gerar distração na igreja, né? E o nosso texto está baseado lá em 2 Coríntios, capítulo de número 11 e versículo de número 3, aonde diz assim: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Esse é o nosso tema, o nosso versículo base para esta lição, para esta aula de hoje, né? A distração que o diabo gera no meio da igreja, tem gerado no meio da igreja, e muitos têm sido tomados por essa distração, e isso é um perigo terrível, isso é por demais de terrível. Então, por isso, a urgência de se abordar este assunto. Antes de tudo, nós precisamos abordar aqui o que é distração. Distração é o ato de desviar a atenção de algo principal para algo secundário. É uma ruptura do foco, muitas vezes provocadas por estímulos externos ou internos que leva a pessoa a perder a concentração do propósito original de sua ação. Então, a pessoa que ela está distraída, ela perdeu aquele foco inicial e ela está se voltando para outra coisa. Ela está distraída, ela tem algo para fazer, mas ela acaba fazendo outras coisas e não fazendo aquilo que era para ser feito. No contexto espiritual, representa qualquer coisa que tira o crente do foco em Deus, da sua palavra e do seu propósito eterno. Então, muitas vezes o diabo está lutando para que o crente esteja distraído, ele não consegue cumprir o seu papel dentro do corpo de Cristo. E nós devemos lembrar que Satanás, ele sabe como pode tirar o foco da igreja de Cristo, das pessoas, dos membros da igreja, e ele está tentando fazer isso. Por quê? Porque se ele conseguir tirar o foco da igreja de Cristo, essa igreja se tornará fraca, estéril e ineficaz. É uma igreja que não tem poder no mundo sobrenatural, é uma igreja ineficaz, é apenas uma religião, mas está afastada da intimidade com Jesus. E como que o diabo faz isso? Por meio da distração, ele traz distração. Nós temos alguns exemplos bíblicos de distração, vamos lá. O primeiro que nós encontramos aqui é Marta. Está escrito lá em Lucas 10:41, que Jesus disse para Marta: Marta, Marta, você está ansiosa e distraída com tantas coisas, está se afadigando com tantas coisas, quando que uma só é necessária, e você não está fazendo essa a Maria escolheu, você escolheu a parte do atarefar, do se afadigar, está distraída com tantos afazeres, enquanto que aquilo que é melhor, que é a melhor parte, você não está prestando atenção. O segundo exemplo que nós temos na Bíblia é o exemplo de Pedro. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, Pedro estava caminhando por cima das águas. Ele estava vivendo no sobrenatural de Deus. Ele estava tendo experiências que vão muito além daquilo que é natural, muito além daquilo que a mente é capaz de conceber. Mas quando ele tirou os olhos de Cristo e começou a se distrair com as ondas, o vento, a escuridão, e o medo tomou conta dele, então ele submergiu,
ele afundou. Isso está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14 e versículo 30, aonde o texto sagrado diz: reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a submergir. Então, meu irmão, não se distraia com o vento, não se distraia com a astúcia do diabo, não se distraia com nada disso. Preste bem atenção em Cristo, foca em Cristo, que é o seu propósito principal, e você não vai afundar, você vai viver no sobrenatural de Deus. Aí temos mais um exemplo na Bíblia, que é o exemplo de Demas. Está escrito que ele abandonou o apóstolo Paulo. Por quê? Porque amou o mundo, amou o presente século. Está lá em 2 Timóteo capítulo 4 e versículo de número 10. Então, é muito perigosa e nós temos exemplos bíblicos. A distração do diabo, como que ele usa? A estratégia de distração. Ele se utiliza dessa arma, roubando o tempo de oração e estudo da palavra. Ele também se utiliza desta arma, desta estratégia, substituindo a comunhão com Deus por uma religiosidade vazia. Também anula, com essa distração, ele anula o fervor missionário no coração dos crentes. E cá para nós, eu trabalho muito com missões. Não vamos dizer que trabalho muito, vou retirar a minha palavra, mas vamos dizer assim, eu trabalho com missões. Eu gosto desse tema e eu tenho enfatizado, tenho tentado colocar na cabeça das pessoas que Deus amou o mundo inteiro e nós precisamos nos conscientizar da urgência missionária, abençoar os missionários que estão no campo, orar por eles, se possível se dispor a ir, a um lugar onde precisa-se mais da pregação do Evangelho. Aqui onde estamos, tem crente demais, irmão, tem bastante crente, e tem mais igreja do que crente praticamente. Tem tanta igreja, tanto crente, mas está muita gente está distraído com outras coisas, em vez de fazer a obra missionária, porque temos aqui no Brasil lugares aonde as pessoas nunca ouviram falar de Jesus. Temos no Brasil lugares aonde não tem uma igreja evangélica. Temos no Brasil lugares ainda não alcançados pelo Evangelho. Temos lugares que precisam urgentemente de um pregador, de alguém que se faça valer a sua missão de pregar o Evangelho. E isso, se eu estou falando no Brasil, imagine a multidão, os bilhões de pessoas que precisam ouvir a pregação do Evangelho. E o diabo, ele faz o quê? Ele distrai o crente, ele foca o crente, coloca o crente em outra direção, para que ele não faça missões, para que ele se envolva com outras coisas, fique amarrado com outras coisas e não trabalhe na obra missionária, não apoie os missionários, não se envolva com isso. É estratégia do diabo. Através disso ele está roubando o tempo da oração. Não tem oração. Roubando o tempo do estudo da palavra. As pessoas não querem mais estudar a palavra, não querem mais orar. E a comunhão das pessoas hoje, a maioria delas é pura religiosidade, não tem essência. Aquela adoração é algo regido por aquilo que aprendeu na igreja, no YouTube, aquilo que ela viu, ela está somente copiando e reproduzindo, mas não tem algo que veio de dentro, algo que Deus colocou dentro dela e que faz ela reagir em adoração a Deus. E isso, irmão, se não tem amor pela oração, se não tem desejo pela palavra, se não tem uma adoração verdadeira, as missões então vão ficando para trás, vai ficando. Então o diabo, ele sufoca a adoração a Deus, ele anula o fervor missionário, ele substitui a comunhão por religião, e também ele tira do meio do povo o tempo para poder orar e ler a palavra de Deus. Qual que é o resultado disso? Crentes ocupados demais e espiritualmente adormecidos.
sufocados, né? Vamos aqui abordar então 5 estratégias. Tem muito mais, mas nós vamos abordar aqui 5 estratégias do diabo que levam os crentes a se distraírem por muito tempo e não fazer aquilo que Deus está mandando para eles fazerem. A primeira é a sutileza e o engano, que nós lemos em 2 Coríntios capítulo 11 e versículo 3, né? Aonde diz a palavra, vou ler de novo: temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidos os vossos sentidos da simplicidade que há em Cristo Jesus. E também pelas preocupações da vida. O diabo ele pode fazer com que as pessoas fiquem preocupados com as coisas desta vida, com a sua vida terrena, e elas se ocupem com isso e acabem esquecendo de estudar a palavra de Deus e se afastando do propósito espiritual. Também cansaço espiritual e desânimo. Muitos crentes estão cansados. Reflita aí, você. Tem muitos crentes que se cansaram de fazer o bem, foram traídos, foram injustiçados, foram humilhados, foram perseguidos, então se cansaram. Mas Jesus disse que quando a gente é perseguido, quando a gente é humilhado, quando eles mentem e nos caluniam, Jesus disse assim: exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão. Assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus 6. Então, meu irmão, é o que a palavra de Deus está dizendo. E o diabo anda distraindo as pessoas. Também, a quarta que nós vamos analisar aqui é a contaminação com o mundo. O crente, ele se mistura, como diz a canção do cantor aí mundano, junto e misturado. Aí o crente fica junto e misturado e vai se tornando cada vez mais carnal e menos espiritual. E daqui a pouco ele é um crente totalmente mundano, regido por sua natureza carnal, de espiritualidade não tem mais nada, começa a se afastar dos crentes espirituais, porque aquilo lhes causa uma certa, não fica bom, parece que não sente bem, parece que não é o ambiente para ele. Meu irmão, tome cuidado, vigia, presta atenção se não está acontecendo isso com você. E a religiosidade sem comunhão. A pessoa fica na igreja, está envolvida com tanta coisa, só que não tem comunhão. Tudo isso nós vamos tratar agora. Primeiro ponto, então, a sutileza e engano do diabo. O diabo ele trabalha para afastar os crentes da simplicidade do evangelho. O evangelho é simples, irmão. O evangelho é simples. O caminho é Jesus. Você aceitou a Cristo, creu nele e está crendo nele, tem ele na sua vida, ele é Senhor do seu coração. Você está seguindo ele. É isso, irmão. É a vida eterna. Quem está em Cristo é a nova criação, tem a vida eterna. O Espírito Santo mora dentro dele. Irmão, esse é o evangelho. O evangelho é simples, mas tem pessoas que se infiltraram na igreja. E eu posso afirmar que foi o diabo que as impulsionou ou as iludiu para que elas trouxessem uma outra pregação diferente dessa pregação simples do evangelho, e está levando as pessoas a serem enganadas e estão se afastando cada vez mais do verdadeiro evangelho de Cristo, que não é aprisionador. O evangelho de Cristo é libertador. Vou começar por Jesus. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Também diz no verso 36 de João 8: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A palavra ainda diz: e aonde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Ora, meu irmão, se Romanos 8 diz que aquele que não tem o Espírito de Cristo, não serve a Cristo, não tem a Cristo, está fora de Cristo, aquele que está na igreja e tem o Espírito mora dentro dele, é uma pessoa livre. É uma pessoa livre para adorar a Deus, para servir a Deus. Ela
o evangelho é libertador. A palavra de Deus traz liberdade. Se você serve a Deus e não tem liberdade, está preso a um sistema de dogmas e coisas inventadas por homens, você não está vivendo o evangelho verdadeiro de Cristo. O diabo iludiu pessoas que iludiram você, e essas pessoas estão sendo enganadas e enganando também. Como diz um versículo da Bíblia, enganando e sendo enganados. Saia desta, meu irmão, saia, fuja disso. Viva o verdadeiro evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é simples, é salvador, curador e libertador. Se entregue ao verdadeiro evangelho de Cristo. Não deixe o diabo te enganar. Homens cheios de coisas terrenas e ímpias, coisas do diabo, coisas demoníacas, estão prendendo pessoas. Em Colossenses tem um versículo que diz que prendem as pessoas, fazem das pessoas presas fáceis, né? Que Deus tenha misericórdia. E olhe bem, vamos analisar aqui um pouco sobre isso, né? A palavra ali no grego original, quando fala temo, ela indica que é uma preocupação de Paulo contínua em relação à corrupção da fé dos crentes. Olha, Paulo ele está temendo, é algo que está realmente mexendo com a mente de Paulo. Paulo está preocupado, vamos dizer assim, com aquilo que pode acontecer, com a corrupção da fé. E, meus amados, se Paulo naquele tempo estava preocupado, nós pastores, líderes eclesiásticos, deveríamos estar muito mais preocupados. Porque no tempo de Paulo, ainda para uma pessoa ter autoridade para falar, ela tinha que realmente ter alguma graduação, as pessoas tinham que ver alguma coisa nela, ter uma certa experiência, as pessoas deviam acreditar nela, e daí depois ela poderia ensinar. Não era fácil assim a pessoa ensinar, não era qualquer um que seria dado ouvidos a ele. Até a palavra presbítero, bispo, ela é sinônimo de ancião, irmão mais velho. Então os líderes da igreja eram pessoas maduras, porque se fossem pessoas neófitas, quando Paulo vai descrever os presbíteros, ele fala não neófito, para que não se ensorbebeça e caia no engano do diabo, não se ensorbebeça e caia no engano do diabo, é porque precisa ter maturidade. A pessoa naquele tempo, para ter crédito, ela precisava ter maturidade, ela precisava ser uma pessoa que já tinha um tempo. E no nosso tempo, meu irmão, agora, a pessoa nem aceitou Jesus ainda direito. Ela diz que aceitou, mas ela não teve um encontro real com Cristo ainda. Ela não teve experiências verdadeiras. Ela só foi tocada por uma emoção num culto, sei lá onde, e ela já começa a pregar o evangelho. E as pessoas, como presas fáceis, vão dando ouvidos, e muitas heresias são faladas, e as pessoas acreditam como se fosse a verdade de Deus. Então olha aqui, a primeira coisa que eu destaco aqui sobre o engano. Paulo tinha um temor, uma preocupação constante com os crentes sobre isso. Hoje nós deveríamos estar, irmão, muito mais preocupados. Então, se nós devíamos estar muito mais preocupados, nós vamos dormir, descansar e fazer de conta que está tudo bem. Não, né, meu irmão? Se realmente nós estamos preocupados, nós temos que estudar mais a palavra de Deus, nós temos que investir mais nisso, nós temos que dar um jeito de pregar em tempo e fora de tempo, como Paulo instruiu a Timóteo. Prega a tempo e fora de tempo. O que é isso? Prega com oportunidade ou sem oportunidade. Se as pessoas te deixam falar, fale. Se não deixarem, fale do mesmo jeito. Insista com isso. Você tem que colocar Cristo, a verdade do evangelho, dentro das pessoas. Isso deve ser algo que o crente deve, o líder espiritual deve orar, deve ensinar, deve reproduzir, deve investir nessa área de toda maneira. Deve discipular alguém para continuar o trabalho, porque é muito importante. Paulo temia que isso acontecesse. Nós estamos vivendo nos últimos dias, que a Bíblia diz, devemos estar temendo isso também. E
quando ele fala, eu temo que assim como a serpente enganou Eva, isso está levando lá para Gênesis capítulo de número 3, mas aquela serpente, ela é o tipo do diabo, a serpente é como Satanás, e ela está lá em Apocalipse 12:9, a antiga serpente. Então o diabo é a serpente, e essa serpente, ela é agente de engano. Assim como, olha, eu temo que assim como aquele agente de engano corrompeu a Eva, possa também este agente de engano, esse ser que só trabalha com o engano, que tem habilidade de enganar, corrompa a mente dos crentes em Cristo. E assim eles se apartam da verdade do Evangelho, da simplicidade do Evangelho, e começam a viver uma coisa totalmente desconexa com aquilo que Deus programou para o seu povo. E ali diz, enganou, a serpente enganou, ela enganou, não é que ela tentou enganar, a serpente, ela enganou a Eva. E eu lhes faço uma pergunta para a sua reflexão: será mesmo que o diabo não tem enganado muitos líderes, obreiros, homens que pregavam a verdade, homens que se dedicavam à pregação do Evangelho com verdade, com sinceridade, e hoje estão corrompidos, estão totalmente corrompidos, pregando um outro Evangelho? Aliás, Paulo disse, mesmo que um anjo descesse do céu com outro evangelho para pregar, não aceite, seja anátema, seja amaldiçoado, rejeitado, ignorado, não ouvido, não deem atenção, porque o verdadeiro evangelho é esse que pregamos, Cristo, e Cristo crucificado, Cristo que foi morto na cruz, ressuscitou e está vivo, Ele vive para sempre, aleluia. Assim, meu irmão, para mim passar para o próximo ponto aqui, ainda diz o texto sobre a astúcia. A astúcia é a capacidade de convencer, a capacidade de lograr êxito em um argumento. Ele é astuto, e o diabo realmente, ele é muito astuto, tome cuidado. Satanás não brinca de ser diabo, que nem disse um irmão uma certa vez que estava ouvindo a sua pregação. Então, para nós aqui já a fazer uma aplicação teológica sobre isso, Paulo ele mostra que a corrupção da mente, ela precede o desvio do coração. A mente corrompida deixa de ver a beleza simples e suficiente de Cristo, sendo atraída por ideias mais sofisticadas, mais espiritualmente destrutivas. Então o que acontece? A simplicidade que há em Cristo é deixada de lado, e as pessoas vão se apegando a modismos novos, às inovações e coisas que são ideias e mais ideias, e no fim não dá resultado nenhum, meu irmão. Nós temos que voltar ao verdadeiro Evangelho de Cristo. A simplicidade que há em Cristo aponta para o Evangelho puro, sem acréscimos humanos. O Evangelho puro, sem acréscimos. É pão sem fermento. O pão de Deus não tem fermento, e é pão que sustenta e não traz nenhum tipo de mal, nenhum malefício ao corpo de Cristo. A corrupção dos sentidos é a entrada do relativismo espiritual, legalismo ou misticismo confuso, que desvia da suficiência de Cristo. Falando aqui sobre esse misticismo dos dias de hoje, as pessoas elas vão à igreja, porque lá na igreja tem um profeta que está lá na igreja, o grande homem de Deus, o homem, anúncios de rua e de televisão, o homem que ora pelos dons do Espírito, ele vai estar lá, e as pessoas vão de penca, de bastante,
porque lá vai estar aquele homem que ora pelos dons espirituais. Tudo bem, isso é real na igreja, realmente está na Bíblia, que Jesus usa as pessoas com o dom da palavra, do conhecimento, palavra de sabedoria, com o dom de profecia, com línguas, interpretação. Os dons de revelação, irmãos, são vastos, vão muito além daquilo que nós conhecemos ou temos a capacidade. Deus é onisciente. Eu trouxe aqui na terça-feira passada que Deus deu um dom, o dom de discernimento de espíritos. E esse dom, ele está enraizado na onipresença e onisciência de Deus. Se Deus conhece todas as coisas, uma pessoa pode receber um dom e Deus vai dando algo, flechas para ela, coisinhas, sementinhas, porque é nada comparado ao tamanho poder de Deus, sabe? Deus conhece todas as coisas, então algumas coisas Deus pode mostrar para um servo dele, para uma serva, até para uma criança Deus pode fazer, porque Deus é todo poderoso. Mas aí se cria um sensacionalismo em cima de um dom, quando que a verdade do evangelho é Cristo. Aí Cristo não é pregado, as pessoas vão lá porque elas querem uma revelação, elas querem uma cura, elas querem algo, mas ninguém fala da verdade que é Cristo salva. E às vezes eu vou dizer, eu já presenciei, eu já estive lá, eu já vi pessoas dessa maneira. Irmão, a pessoa vai 20, 30, 40 vezes na igreja e não entrega a vida a Cristo. Por quê? Porque ela já acostumou estar indo a um culto evangélico só para receber a oração do pastor, para ser revelada por aquele profeta, por aquela pessoa que é intitulada como profeta, e isso é um perigo muito grande. Isso é desvio da simplicidade do evangelho. Falando de legalismo, nós vamos ter mais para frente aí uma lição, né, exatamente sobre o legalismo. O legalismo religioso é terrível, é assassino, tem matado muita gente, né? Porque nós não temos que ficar aí tentando adequar as pessoas aos nossos padrões. O evangelho é aquilo que eu disse, o evangelho é simples. Aquilo que eu disse no começo, a pessoa entrega a vida para Cristo, o Espírito Santo passa a morar dentro dela, ela vai ouvindo a palavra de Deus, vai sendo cheia do Espírito dia após dia e vai se tornando um pequeno Cristo na terra e dia após dia cada vez mais perto de Deus, transformado de glória em glória, diz a palavra de Deus, né? A estrutura do versículo é comparativa. Veja que ele disse assim como também imagino, quer dizer, assim como a serpente enganou Eva, eu temo que ela possa enganar também. Assim como ela enganou, ela pode enganar. O que aconteceu no Éden pode acontecer na igreja. Posso dizer que tem acontecido em muitos lugares. O inimigo é o mesmo, o método é semelhante e o alvo também é o mesmo. Qual é o alvo? A mente. A mente é o alvo. Então o que o diabo faz? O diabo não precisa afastar alguém da igreja, tirar alguém da religião. Agora não é mais crente. Não. Ele apenas precisa corromper o entendimento sobre Cristo, substituindo a fé pura por ideias distorcidas que até parecem piedosas. Então o diabo, ele não quer mais tirar a crente da igreja, deixa lá, mas deixa machucado, deixa desviado, deixa corrompido. A mente está pervertida, vai ficar dentro da igreja, vai pensar que está tudo bem, mas está tudo errado. Esta é a grande estratégia do diabo nos dias de hoje, meu irmão. Acorda, se desperta, porque Satanás ainda rouba, mata e destrói, mas Cristo ainda dá vida e vida em abundância. Aleluia. Segundo ponto aqui da nossa lição, nós vamos falar sobre as preocupações da vida. Lá em 2 Coríntios, capítulo de número 4,
Diz assim, ó: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Quando o crente ele está focado com as coisas desta vida, a sua vida ela se torna infrutífera no reino de Deus. Lá em Mateus capítulo 13 e versículo 22, está escrito que o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufoca a palavra e ela fica infrutífera. Ou seja, a pessoa ouviu a palavra, já tem a palavra, mas ela está focada nas coisas desta vida. Então, esses espinhos, esses cuidados do mundo e essa sedução, esse desejo de ficar rico, ele sufoca a pessoa e ela fica infrutífera. Ou seja, qual que é o entendimento das pessoas no mundo? Eu preciso ficar rico a qualquer preço. Eu preciso construir meu pé de meia. E olhe para mim, tem muita gente nos dias de hoje, líderes que estão focados nessa área, que a pessoa que serve a Deus tem que ter grande quantidade de dinheiro, tem que ser uma pessoa de sucesso, vivem tentando ter sucesso, quando na verdade, meu irmão, nós temos que servir a Cristo de coração, porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Em 1 Pedro 5,8, a Bíblia diz: o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele está procurando em derredor, ele está procurando desviar, enganar, distrair e destruir. A distração com as coisas daqui é uma das ferramentas mais eficazes do diabo. E como eu já disse antes, vou dizer de novo, o diabo tem usado muito essa estratégia, e até igrejas inteiras, denominações inteiras, estão focados nas coisas daqui. Eles não acreditam mais em céu, até fala em céu, mas já o seu coração já não tem mais nada com o céu. O negócio é aqui mesmo, vai ficar por aqui. E infelizmente, segundo o que a Bíblia diz, isso pode se tornar a sua maior destruição. Acaba ficando por aqui mesmo, para cuidar das coisas aqui. Olha o que a Bíblia diz em 1 Timóteo 6, 9 e 10. Aqueles que querem ficar ricos caem em tentação e laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na ruína e perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O diabo, ele prepara um laço. O laço aqui é cilada que o diabo prepara para derrubar, para destruir. Causa sofrimento, leva os homens à ruína e perdição. Essas pessoas distraídas com o desejo de ter sucesso profissional e financeiro, elas não focam mais no propósito original de que é ser uma pessoa de Deus, cheias do Espírito Santo. Uma pessoa que precisa ser cheia do Espírito Santo, viver o Evangelho de Cristo, anunciar a Cristo a tantos quantos puder, porque isso vai gerar um galardão eterno. Mas a pessoa acaba se apegando às coisas daqui. E Jesus disse lá em Lucas 12:15: acautelai-vos e guardai-vos da avareza. O que é avareza? A avareza é o apego às coisas que tem. O avarento, ele não larga. Se o avarento tem esse celular, ele não consegue abrir mão desse celular. De jeito nenhum, ele é apegado àquilo que tem. Por isso também, meu irmão, é uma dificuldade muito grande, porque ao cautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer pessoa não consiste no que ela possui. Eu já vi pessoas ficarem ricas e já vi pessoas que eram ricas ficarem pobres. Meu irmão, já vi gente que era rico, ficou pobre e ficou rico de novo. O que isso muda? O que muda é quem você é, irmão. Quem você é em Deus. Isso é que vai valer a pena. Não vai adiantar nada você ter grande quantidade de dinheiros aqui
e não ter a vida eterna, perder a sua alma, ou viver a vida inteira na igreja e quando chegar no dia de Cristo, no galardão, lá no dia de receber o galardão, no tribunal de Cristo, você não tem nada para apresentar para o seu Senhor, porque ficou a vida inteira apegado às coisas daqui e esqueceu-se de fazer a obra de Deus. Então o diabo tem distraído muitas pessoas e as pessoas têm caído nessa armadilha das riquezas. É uma armadilha, é perigosa e é destrutiva. Também essa distração com as riquezas leva a deixar, a abandonar o chamado de Deus. Aqui nós temos o exemplo de Demas, que amando as coisas deste século, ele abandonou a Paulo. Esse Demas, ele é um exemplo trágico da Bíblia, porque ele começou o ministério com Paulo, mas foi seduzido pelas coisas do mundo e abandonou o chamado. E olhe só o que a Bíblia diz em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores. Não podereis servir a Deus e às riquezas. Ou você serve a um ou serve a outro. Quando a pessoa tem um desejo muito grande de ficar rica e está muito focada nas coisas daqui, ela abandona, ela deixa de lado aquele foco inicial, aquela vontade de fazer a obra de Deus. Como dizem muitos irmãos, o primeiro amor, quando eu estava no primeiro amor, meu irmão, nós temos que estar nesse amor sempre, cheios do Espírito Santo, propagando o Evangelho de Cristo por todo lugar. Para nós passarmos para o próximo ponto, cada pessoa, ela tem um chamado e propósito eterno. Cada pessoa, seja quem seja, tem um chamado de Deus para fazer algo para o Senhor. Mas Satanás, por meio de distrações, como consumismo, ambição, ativismo materialista, pode manter essas pessoas aprisionadas, distraídas, e eles nunca conseguem cumprir as boas obras que Deus tem na vida delas. Olha só que tremendo é isso aqui. Para irmos para o próximo ponto aqui, o cansaço espiritual e o desânimo. Lá em Gálatas 6:9, diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Quando o crente se cansa, o diabo sussurra o desânimo. E o desânimo é uma arma silenciosa e eficaz de Satanás. O diabo, ele não precisa destruir uma vida, basta paralisar. Ele paralisa ela. Ele espera o cansaço. Quando a pessoa começa a se cansar, então ele semeia a dúvida, a frustração e o desânimo. É o que aconteceu com o profeta Elias. Se você observar o texto, ele é o exemplo clássico disso. Ele já cansou, ele estava cansado. Quando Deus lhe pergunta: o que está fazendo aí nessa caverna, Elias? Ele disse: olha, Senhor, eu já estou pregando a tua palavra, eu estou servindo ao Senhor e não há ninguém mais, é só eu aqui que estou pelejando pela obra do Senhor. Aí Deus lhe disse: mas Elias, você está muito errado, eu tenho sustentado milhares de profetas ainda estão de pé, que não se curvaram ao espírito de Jezabel. Então o diabo ele distrai a pessoa, ele faz com que a pessoa pense: é só você, olha como você está aí trabalhando, ninguém te ajuda, olha como você está esgotado. E a pessoa vai dando crédito ao diabo, vai se cansando e vai parando de fazer aquilo que foi chamada para fazer, e ela vai ficando cada vez mais desanimada. Tem uma ilustração no meu livro de ilustrações que fala exatamente sobre isso, que o diabo, a ferramenta que o diabo não vende por preço nenhum é o desânimo. O desânimo é uma arma eficaz. O diabo ele pode fazer com que uma pessoa fique desanimada. E quando ela fica desanimada, ela fica estagnada, infrutífera e frustrada. E ela não consegue mais fazer aquilo que queria fazer. A palavra de Deus nos lembra:
a seu tempo ceifaremos, e não, só que se não desfalecermos, né? Se não desfalecermos, no tempo certo nós ceifaremos aquilo que fizemos para Deus. A quarta estratégia do diabo, a contaminação com o mundo. O mundo, se você não sabia, agora está sabendo. O mundo está sob o controle de Satanás. 1 João 5:19. Quem se torna amigo do sistema mundano, torna-se inimigo de Deus. Está escrito em Romanos capítulo de número 8, que a amizade com o mundo é inimizade com Deus, que aquele que está inclinado para as coisas da carne é inimigo de Deus. Romanos 12:2 também diz que nós não devemos nos moldar, nós não devemos nos conformar com as coisas deste mundo, nós não somos desse padrão. A nossa mente, ela é apegada às coisas de Deus, ela é moldada pela palavra de Deus. Se queremos viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós devemos rejeitar os moldes e padrões deste mundo. E cá para nós, principalmente agora, aqui é julho, hoje, nós estamos hoje em julho. Observe o que tem acontecido em junho e julho. Quantas igrejas se entram no padrão mundano e fazem cultos temáticos daquilo que é feito no mundo, e para eles está tudo bem, pintam a cara, rasgam as roupas, remendam, colocam um chapéuzinho de palha, e para eles está tudo bem, tudo bem. Não, eu não estou idolatrando nada, eu não estou participando de nada. Cuidado, meu irmão, cuidado. O seu padrão não é esse, o seu padrão é a palavra de Deus. E a palavra de Deus não dá base para isso aí, não. Isso aí está tudo errado, erradíssimo. Faça uma varredura pela palavra de Deus. Se tem coisa na sua vida que está mais apegada às coisas do mundo do que às coisas de Deus, afaste-se disso, porque é uma distração do diabo. Ah, mas é tão legal, é tão engraçado, é tão bom. Irmão, cuidado. Nem tudo que é bom produz, nem tudo que parece bom, reformulando a frase, nem tudo que parece bom produz vida, produz bons resultados, tá? Cuidado, vigia. Para a gente ir para o final, a religiosidade sem comunhão. O que é que nós vamos falar aqui? A igreja de Éfeso, ela tinha obras, era uma igreja rica em obras, mas ela perdeu o amor. O Senhor disse: eu sei das tuas obras, eu sei o que você faz, eu sei que você resiste os maus, eu sei do seu trabalho, mas eu tenho contra ti, Olha bem, o próprio Jesus está dizendo a uma igreja que estava incansável, uma igreja que trabalhava. Ele disse: eu tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então essa religiosidade sem comunhão, ela não é boa, ela é ruim. Esse ativismo religioso sem intimidade é uma distração mortal, porque a pessoa pensa que está bem, mas na verdade não está bem. Marta e Maria ilustram bem o que nós estamos falando aqui, porque Marta estava distraída com tantas coisas, como nós lemos. Ela estava tão apegada a fazer o serviço, ela estava fazendo aquilo para Jesus, irmão. Jesus estava lá, os discípulos estavam lá, e ela estava trabalhando para Jesus. E eu acredito que estava fazendo um bom trabalho, mas o que levou ela a falar para Cristo: mestre, tu não te incomodas, está tudo bem para o Senhor, eu aqui trabalhando para lá e para cá, afadigada com tudo, enquanto minha irmã está aqui te ouvindo. Fala para ela se levantar daqui e me ajudar. E o Senhor Jesus a repreendeu, disse: Marta, Marta, tu estás tão afadigada e distraída com tantas coisas, enquanto que Maria escolheu a melhor parte, e a qual não lhe será tirada. Meu irmão, essa religiosidade dos nossos dias, esses rituais, esse modismo precisa acabar. Nós precisamos voltar à simplicidade do Evangelho e começar a viver uma fé autêntica em Cristo. Então o Evangelho vai se tornar mais poderoso e mais eficaz na vida das pessoas.
Vamos concluir aqui então. A distração é uma armadilha mortal. A estratégia do diabo, ele é muito astuto. A distração espiritual não é apenas um problema leve, é uma estratégia demoníaca para neutralizar a igreja. Satanás sabe que não precisa empurrar o crente para o pecado, basta lhe tirar o foco. Ele só quer realmente tirar o foco e fazer com que o crente deixe de ser espiritual e se torne carnal. Ele não precisa fazer um grande esforço. Aí o que vai acontecer? Essa distração que o diabo tem gerado tem feito com que os crentes se tornem estéreis. O que é esterilidade? Não produz fruto. Não produz fruto. E Jesus disse assim, ó, eu vos escolhi. Jesus escolheu você para que você vá e dê fruto. Você precisa produzir fruto e esse fruto tem que permanecer para que vades e deis frutos e esse fruto permaneça. O seu trabalho, ele está produzindo fruto ou você já está tão distraído com tantas coisas que você já não está produzindo nada, se tornou um crente estéril. Olha bem, esterilidade espiritual, frieza na adoração, perda da paixão missionária e, por fim, apostasia funcional. Isso precisa ser tratado com urgência, isso precisa ser seriamente levado a sério mesmo, porque isso é coisa para se pensar, para se trabalhar, para se enfocar. Líderes espirituais, trabalhem para que isso se resolva, isso precisa ser resolvido. Últimas aplicações aqui. Avalie a sua rotina. O que tem roubado seu tempo com Deus? O que tem roubado seu tempo? Reorganize prioridades, coloque Cristo no centro, reacenda a sua missão, volte a evangelizar com paixão, apoiar a obra missionária. Pense nisso, você precisa estar cheio desse amor de Deus. Fuja do ativismo vazio, invista em comunhão real com Jesus. A fé, irmão, ela não é coletiva, ela é pessoal. A fé é algo pessoal, a intimidade com Deus é algo pessoal. Você precisa ter mais intimidade com o Senhor. O texto, para nós encerrarmos, está lá em Efésios 5:14. Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Amém? Na próxima terça estaremos aqui com mais um estudo da Palavra do Senhor. Se você gostou desse estudo, se não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixe o seu like, compartilhe com mais alguém. Se quiser comentar alguma coisa, tem liberdade para estar comentando, perguntando. Nós estamos aqui para servir a Deus. Próxima terça estamos aqui com mais um estudo da palavra. Que Deus abençoe a sua vida e vamos orar para que Deus possa estar despertando a igreja, para que os olhos se abram e voltem para o foco principal, que é a pregação do Evangelho e a adoração verdadeira. Ó Senhor Deus poderoso, Deus fiel, Tu és justo e Tu és o Senhor de todos os tempos. O Senhor vê todas as coisas, não só esse momento, mas o Senhor vê todas as coisas. Neste momento, ó Pai, nós clamamos, tem misericórdia da igreja, ajuda teu povo a servir ao Senhor com verdade, ajuda teu povo a servir ao Senhor na simplicidade do Evangelho. Permita, Deus, que os seus olhos se abram para que eles observem as armadilhas que Satanás tem preparado e possam escapar dessas armadilhas e servir unicamente ao Senhor. Abre os olhos e ouvidos para ouvir a Tua palavra e glorifica o Teu nome na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.